Perfeito. Natiele, então, pode começar, né, a apresentação do teu trabalho, intitulada Necessidades Educacionais Especiais e Acessibilidade na Educação Profissional e Tecnológica. Você tem 15 minutos. Estava com o microfone desligado. Boa noite, então, a todos. Eu me chamo Natiele Caroline Alves. Sou aluna de graduação do curso de licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria. E eu vim falar sobre a temática Necessidades Educacionais Especiais e Acessibilidade na Educação Profissional e Tecnológica. O trabalho foi escrito por mim juntamente com os meus colegas César Augusto Robaina Filho e Rosimara Carguinin. O nosso trabalho foi desenvolvido, então, por integrantes do grupo de estudo sobre educação especial e inclusiva. O GT eles propõe estudar temáticas vinculadas à educação profissional e tecnológica com vínculo na educação inclusiva. O nosso grupo ele faz parte do grupo de pesquisa Transformação, que se propõe estudar as políticas públicas na educação profissional e tecnológica. O grupo Transformação tem como dirigente a professora Marigley Marasquim. O objetivo, então, do nosso trabalho foi analisar os desafios e as dimensões de acessibilidade e inclusão para estudantes com necessidades educacionais especiais dentro da EPT. A metodologia utilizada foi uma pesquisa e análise documental com trabalhos já publicados. Conceituando, então, acessibilidade é a garantia de condições seguras e autônomas para que pessoas com deficiência ou não acessem espaços físicos, mas inclui também o acesso à comunicação e à informação. A educação inclusiva é sustentada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes de Bases LDB de 1996, que garante o direito à educação sem discriminação. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146 de 2015, estabelece diretrizes claras para a educação sem barreiras, prevendo a inclusão como um direito fundamental. A acessibilidade no IPT vai além da infraestrutura, ela inclui adaptações de currículos, materiais didáticos e tecnologias assistivas. A Política Nacional de Educação Especial reforça a inclusão em todas as modalidades de ensino, incluindo a EPT, e destaca a importância de que as instituições estejam preparadas para atender estudantes com deficiência, o que ainda é um desafio significativo nas instituições de ensino profissional e tecnológico, conforme apontam diversos estudos. Os principais desafios atualmente são as barreiras estruturais, acessibilidade física, as barreiras pedagógicas, que é as adaptações de conteúdo e práticas, as barreiras atitudinais, que é o preconceito e a falta de conscientização das pessoas. A acessibilidade na educação é garantir o acesso equitativo a todos os alunos, independente das condições. Apesar de avanços legislativos, a acessibilidade na EPT ela enfrenta desafios na prática. Muitas das adaptações feitas não refletem as necessidades reais dos alunos com necessidades educacionais especiais. A implementação das políticas públicas é crucial para que as legislações existentes sejam aplicadas da forma mais eficiente possível. Aí aqui eu trouxe algumas das legislações que norteiam a acessibilidade e a inclusão na EPT, sendo elas a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, que defende a igualdade de direitos e a proibição de discriminação, o artigo 6º, que é o direito à educação, saúde, trabalho e outros direitos sociais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, que garante a educação inclusiva e de qualidade para todos, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, de 2015, que é a mais recente, inclusive,
que define a acessibilidade como autonomia e segurança em espaços e serviços públicos e privados. E, por último, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, que estabelece a inclusão como princípio em todas as modalidades de ensino, incluindo a educação profissional e tecnológica. Conclusão, após a análise das dimensões e políticas públicas, é possível ver que houve um progresso em relação às políticas públicas, legislações, na educação profissional e tecnológica em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais, que apesar desses avanços ainda há dificuldade em pô-los em prática, que ainda há muitas barreiras estruturais, pedagógicas e atitudinais nas instituições. Reforçamos que garantir acessibilidade na EPT é um direito e o direito dos alunos com deficiência promove a equidade e a justiça social e possibilita que todos, independentemente de suas condições, tenham oportunidades iguais. A acessibilidade é um direito fundamental, mas também é uma responsabilidade coletiva. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E o meu muito obrigado em nome do grupo. Muito bem, obrigada, Natiele. Pessoal, como nós estamos na realidade, né, tem 3 trabalhos, nós temos o trabalho da Natiele, o trabalho do José e o trabalho da Andréia e da Josiane. Eu pergunto para vocês se vocês preferem que a gente faça, né, alguma consideração sobre o trabalho da Natiele agora, ou se vocês gostariam de apresentar, né, os 3 trabalhos e depois a gente fazer algumas considerações. O que vocês me dizem? Eu acho que apresentamos todos. Não sei o que os outros acham também. Estão de acordo, pessoal? Sim. Ótima ideia. Tá bem. Então, o próximo trabalho é o da Andréia e da Josiane. Olá, boa noite a todos, então. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Ok, então. Bom, o trabalho que a gente propõe, né, a apresentar no Seminário Nacional de Filosofia e Educação é um recorte das nossas pesquisas, né, e se refere às rodas de conversa como tempo e espaço de formação de professores para a inclusão. Se inclui no eixo temático 2, que é Educação para a Sustentabilidade, Diversidade e Prevenção da Violência. Então, tem como autores eu, a Josiane, que está aqui conosco, e a Priscila Hitzel. Bom, qual é o lugar de fala, né, desse momento, então, aqui de discussão? Eu faço parte também, junto com a Natiele, que está aqui na sala, né, do grupo Transformação, que é o grupo de estudos e pesquisas em políticas públicas e trabalho pedagógico na EPT, que está relacionado ao programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Maria. E dentro desse grupo maior, desse grupo Transformação, nós temos um grupo de trabalho da educação especial e inclusiva. Então, assim como a Natiele apresentou o trabalho dela, né, nós temos nos dedicado bastante aos estudos a respeito da educação especial e inclusiva relacionada especialmente à EPT. Bom, como ponto de partida dessa discussão proposta, eu apresento aqui, né, a Lei 13.409,
de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoa com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Então, até a instituição dessa lei, né, em 2016, poucas pessoas tinham a possibilidade de ingressar, poucas pessoas com deficiência, né, tinham poucas possibilidades de ingressar nos cursos de educação profissional, porque concorriam, né, com todos os outros candidatos. A partir dessa lei, então, foi destinada uma reserva de vagas para as pessoas com deficiência. A partir daí, muitos estudantes com deficiência passaram a ingressar nesses cursos e novas demandas foram surgindo, né? Tanto para a instituição como para os professores, para a gestão e para esses próprios estudantes, né? Que precisavam, que tinham, né, o seu direito de serem efetivamente incluídos. O locus de pesquisa dessa escrita é o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, que é uma escola técnica vinculada ao FSM, que oferta, então, o ensino médio propedêutico, mas também cursos técnicos de graduação, que são os cursos tecnológicos, especialização e mestrado. Então, a diversidade de formações presentes na escola também exige formatos educacionais diversos que atendam às demandas de cada curso. O objetivo dessa escrita é problematizar a respeito da formação continuada de professores de um modo geral, né? Mas de modo mais específico, então, a formação continuada de professores para a inclusão, tendo como base essa legislação de 2016. Discutir a respeito da experiência do Colégio Politécnico em relação à inclusão dos estudantes com deficiência, considerando a legislação, e discutir um pouco, né, a respeito da roda de conversa, que é uma estratégia criada, né, por aqueles sujeitos para a formação de professores para a inclusão. Em relação à formação continuada de modo geral, eu apresento aqui, né, um argumento de Oliveira e Maués, de 2012, que destaca que trata-se, pois, de buscar articular, por meio da formação continuada, os conhecimentos adquiridos na formação inicial com as experiências vivenciadas na prática docente, de modo que tais conhecimentos superem o senso comum e configuram uma prática pedagógica refletida e, portanto, ressignificada, tendo em vista a construção de uma educação de qualidade como direito social. Então, a gente parte, né, quando a gente pensa em formação continuada, a gente busca relacionar esses conhecimentos adquiridos na formação inicial, mas agora junto, né, com as experiências que são vivenciadas na prática, no dia a dia, na sala de aula. Então, a partir dessa reflexão, a gente pode, né, transformar a nossa prática docente. Então, a nossa prática pedagógica passa a ser refletida e ressignificada. De modo mais específico, em relação à formação de professores, eu apresento aqui os argumentos de Glatt e Nogueira, que destacam, ao discutir sobre a formação de professores para a educação inclusiva no Brasil e sobre a inclusão de indivíduos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, né? Então, nós temos aí esses estudantes na rede regular, destacam que a inclusão implica em reorganizar o sistema educacional e, em consequência, revisar antigas concepções e paradigmas educacionais, na busca de se possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e social desses estudantes, respeitando as suas diferenças e também atendendo às suas necessidades. Então, a inclusão,
ela exige essa reorganização do sistema, essa ruptura com antigas concepções e paradigmas que não cabem mais na escola quando a gente fala em inclusão. Bom, em relação, então, de modo específico, às rodas de conversa, eu apresento aqui uma imagem, né, de uma das rodas de conversa realizadas no Colégio Politécnico, considerando aquilo que Paulo Freire destacava, né, que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Aqui nós fizemos uma relação, né? Nós não encontramos nenhuma referência em relação às rodas de conversa, né? Mas nós estudamos a questão das rodas de formação, que são discutidas por Albuquerque e Galeazzi. Então, elas destacam que as rodas de formação são espaços que retiram o professor do isolamento e impulsionam o desenvolvimento de sujeitos pesquisadores da sua prática, contribuindo para a sua formação e para a formação dos seus pares. Então, nessas rodas são dadas oportunidades para a partilha de experiências e, consequentemente, para o surgimento de questionamentos que incentivam a busca de novos argumentos que possam ser divulgados na própria roda. Nela tem-se questionamentos, constrói-se coletivamente novos argumentos e se discutem os argumentos construídos para serem divulgados na roda e fora dela. Então, nas rodas de conversa desenvolvidas no Colégio Politécnico, há sempre pessoas, né, formadas com o conhecimento, estudiosos, pesquisadores da inclusão, da educação especial. Nós aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos a Coordenadoria de Ações Educacionais, que coordena, né, toda essa questão da acessibilidade de toda a universidade. Então, eles sempre são convidados e participam também para fazer a mediação, porque nesse momento, os professores que tiveram alguma experiência com estudantes com deficiência vão falar das suas dificuldades, dos seus desafios, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo. E, nesses momentos, a mediação é realizada por pesquisadores da área. Então, é uma partilha de experiências, mas, ao mesmo tempo, existe essa mediação das pessoas que pesquisam e que debatem a inclusão. Então, nós consideramos que as rodas de conversa oportunizadas nesse colégio favorecem a reflexão coletiva sobre as práticas pedagógicas, são momentos de partilha que transformam as experiências de cada um, então passa-se a ter conhecimentos profissionais, né? E além disso, elas acontecem no próprio ambiente escolar, pois nós entendemos que a escola é um lugar importante, fundamental para a formação do professor. Então, é nesse local, né, é no ambiente de trabalho que é dali que surgem as demandas de formação. Então, muitas vezes, formação externas, pacotes prontos, que não tem relação com o cotidiano, com o dia a dia, com a realidade daqueles professores, para nós, elas não são tão eficazes como aquelas formações que são construídas a partir da demanda daqueles sujeitos. E aqui algumas, então, referências da legislação e das referências que nós trabalhamos nesse texto. Eu tenho que deixar de compartilhar, né? Agora eu não sei como é que eu faço para não compartilhar mais. Parar a apresentação.
Isso, deu certo. Aí, deu certo. Muito obrigada, Andréia. Agora nós vamos para a apresentação do José. Então. Boa noite. Deixa eu só verificar se meu som está sendo captado. Alô? Sim, te escutamos. Não, tô vendo se ele está saindo aqui na minha... alô. Pronto, está saindo. Então, muito boa noite a todas que estão presentes, todos que assistirão também. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação da Filosofia da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e estou fazendo doutorado na área de Filosofia da Educação. Então, primeiramente eu já quero parabenizar as apresentações e dizer que eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar depois que me interessaram bastante também. E vou falar então um pouco sobre a ideia de sustentabilidade da cultura, que se adequa então aqui ao contexto aqui do nosso grande encontro, né, que sustentabilidade, educação e violência, né, sustentabilidade, violência e educação. E aqui no eixo 2, né, a gente está falando sobre diversidade, né, como já falaram as colegas, e também eu perdi aqui o detalhe aqui. Bom, me chamou a atenção o termo sustentabilidade da cultura, isso quando eu fui escrever um projeto para uma atividade que aconteceu no colégio na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu era professor de música nesse colégio e aí então eu passei para a área de gestão, de fomento de cultura e arte. Então, eu vou, aliás, acaba de chegar a minha orientadora, professora Cristiane Gottschalk, professora da Universidade, da Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo. E então, quando eu escrevi um projeto para o local onde eu trabalhava, uma escola na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu utilizei pela primeira vez o termo sustentabilidade da cultura. Eu vou tomar a liberdade de pegar umas anotações aqui só para ir lembrando, para favorecer essa fala aqui com mais fluência, tá? Então, vamos lá. O meu primeiro contato, então, com a noção de sustentabilidade da cultura se deu quando escrevi um projeto chamado Palco Aberto e que consistia na criação e manutenção de espaços de ensaio e apresentação cultural dos alunos. Então, eu saí da sala de aula para a área da gestão de fomento de cultura e arte. E diante da necessidade de novos objetivos para uma área que não havia, então, e também contando com a possibilidade de uma flexibilidade que eu tinha a partir dessa nova atuação, eu fiz umas experiências e dentro delas uma que foi bem sucedida, que foi o projeto Palco Aberto, que na verdade eu escrevi o projeto, mas ele não foi imediatamente implantado como algo que saiu do papel e foi para a prática. Na verdade, ela foi co-criada e gestada coletivamente com as pessoas. E essa foi a primeira lição para mim de sustentabilidade, era aproveitar o que havia ali no ambiente, na comunidade educativa, né? E nesse projeto eu não visava trabalhar no âmbito da formação de expertises, não tinha o objetivo de formar violonistas, guitarristas, contrabaixistas, enfim, qualquer instrumentista, tá? Mas a ideia era utilizar os saberes artísticos que eles já tinham, que eles haviam aprendido fora da escola ou mesmo dentro da escola ali nos projetos complementares que havia. E por mais que a escola tivesse, por exemplo, um palco, né, um palco com uma estrutura muito interessante, básica, né, que poucas escolas têm, inclusive, sobretudo quando se diz
quando a gente está tratando em educação, num sentido mais amplo que educação pública, por exemplo, não, é difícil encontrar essa possibilidade, né? Mas no colégio que eu trabalhava, que era particular, tinha essa possibilidade de ter um teatro. Só que o teatro não era utilizado, senão para eventualidades, né? Então, a ideia de sustentabilidade da cultura partiu desse desejo de aproveitar, de não desperdiçar aquilo que já estava posto ali, mas que estava silencioso, que ninguém percebia que havia. Então, como é que eu cheguei nesse ponto de buscar olhar para isso? Não foi do nada, tá? Antes, ainda sobre a questão da sustentabilidade, havia então um contexto favorável para utilizar essa ideia de sustentabilidade, né? Havia uma cultura da sustentabilidade que desde a década de 70, culminando na Rio 92 e, portanto, ainda continuando os desdobramentos, era um ambiente favorável para tratar desse aspecto da sustentabilidade, no caso da cultura. Então, no artigo que submeti aqui ao Senaf, tem mais detalhes, eu acho que vale a pena, para quem se interessar, vale a pena ler. Então, devido ao tempo, eu vou me ater aqui aos aspectos mais específicos do projeto Palco Aberto, que, uma vez ancorado aqui nesse conceito de sustentabilidade da cultura, que tinha o objetivo de aproveitar os conhecimentos dos alunos na área nos saberes artísticos, né? E que passava por consultar a sabedoria que havia, os saberes que havia disponível ali no local, não somente dos estudantes, mas também dos professores. Então, vale ressaltar que a princípio, o termo sustentabilidade da cultura, ele nasce para lidar com as questões de plantio. O Ignaz Sachs, ele fala sobre diferentes formas de sustentabilidade, e ele cita a sustentabilidade da cultura como, não necessariamente como produção cultural, essa produção simbólica propriamente dita, mas como um uso do que havia culturalmente, do que se sabia culturalmente para um plantio, por exemplo, né? Para você não trazer ideias prontas de fora, mas para plantar. Então, transpondo essa ideia para o contexto educacional e dentro do meu âmbito, que é como professor de música, então eu percebi nisso uma ideia muito potente de aproveitar o que havia e alargar esse conceito de sustentabilidade, então, como propõe inclusive o Thomas Bauer, tá? Mas então, como disse para vocês, essa ideia não surgiu do nada. Ela era apenas uma forma de traduzir para a comunidade um outro conhecimento que eu pude desenvolver na minha pesquisa de mestrado, que se baseava, esse sim, num estofo filosófico mais robusto, que são as ideias de Ludwig Wittgenstein, e especificamente as investigações filosóficas, que é uma obra póstuma, uma obra que foi publicada em 1953. Esse filósofo, ele trabalha com a ideia de que a linguagem, você não pode se referir diretamente à linguagem, como ele havia feito inclusive em outras ocasiões anteriores, mas ele podia se referir aos efeitos da linguagem. E assim ele enumera diferentes possibilidades de tratar do que ele chamou de jogos de linguagem. E quando ele tenta utilizar esse conceito de jogos, ele busca enfatizar que não é possível definir uma regra fixa para os jogos. Você tem semelhanças, que ele chama de, inclusive, de semelhanças de família. Porém, você tem jogos que são são jogos de cartas, você tem jogos de bolas lançadas, bolas quicadas, bolas chutadas, né? Mas que tem as suas diferenças, mas que tem as suas semelhanças. E, além disso, tem um outro conceito muito interessante, que é o conceito de forma de vida, que quer dizer o seguinte, que os participantes de um jogo de linguagem, eles compreendem o que determinado conceito quer dizer, mas os que estão fora desse jogo de linguagem não conseguem perceber os detalhes que estão ali implícitos, tá? Basicamente falando assim,
a filosofia de Wittgenstein merece um olhar mais atento. Inclusive, a professora Cristiane Gottschalk é uma das principais pesquisadoras da filosofia de Wittgenstein desenvolvida na educação, e na minha dissertação também fiz um estudo do que ela pesquisou, né? E aí é muito interessante que com Wittgenstein comecei a pensar então o que era isso que chamavam de música, né? O que quer dizer o que se quer dizer com a palavra música, mais do que a palavra, qual é o conceito de música que está em jogo quando se diz música. Então, ao invés de eu como professor chegar e estabelecer o que seria a música ali no contexto educacional, no contexto da comunidade educativa, eu busquei então entender o que estava pronto já na linguagem, o que já era compartilhado, o que os alunos entenderiam quando eu dissesse a palavra música, ou ainda ficasse até em silêncio e dissesse: olha só, venha se apresentar aqui no palco aberto, né? Então, a partir disso, eles se sentiram muito, vamos dizer assim, atendidos em uma demanda que sequer alguém tinha ouvido, porque sequer sabiam que havia, não porque não se tentasse, mas mesmo como professor de música, antes de conhecer Wittgenstein, eu não percebia que isso seria possível. Mas o que eu chamo na minha tese, na minha pesquisa, de escuta dos silêncios eloquentes, tá? E estamos encaminhando para os 5 minutos finais aqui. E o que eu chamo de silêncios eloquentes, basicamente ele se inspira na ideia do que John Cage nos mostra, por exemplo, com a sua obra 4:33, que é uma obra onde um executante fica em silêncio durante vários minutos. Um dos movimentos tem 4 minutos e 33. E com isso você escuta os barulhos da plateia se mexendo, se respirando. Nos intervalos entre as peças você escuta ainda mais movimentos, mais barulhos, e você escuta principalmente o que está fora da música. Isso que é interessante, o que John Cage nos propõe com essa peça silenciosa. Ele nos mostra que tem muita coisa ao redor, muitos silêncios compartilhados, muitos acordos tácitos na linguagem e na prática musical, mais especificamente. Outro pesquisador importantíssimo para o meu trabalho é o Anthony Seeger, que é um etnomusicólogo, e ele propõe, por exemplo, que para você entender melhor um determinado contexto musical, não adianta apenas você ouvir os sons que ali estão sendo jogados, né, trabalhados, mas observar o que acontece quando eles cantam, no caso uma determinada etnia indígena, como eles cantam, se com roupas assim ou assais, quando cantam, né, o momento, não somente o horário, se de noite ou se de manhã, mas em qual ocasião, por quem, por quê, para quê também. Então, desse modo, essas respostas elas fornecem uma etnografia da execução musical. Quer dizer, os silêncios estão nos detalhes. Então, e os alunos? Como é que a gente pode escutar esses silêncios nas ações dos alunos? Porque, para Wittgenstein, e aqui eu começo a chegar no encerramento aqui da minha fala, as ações são muito importantes. Interessante como, por exemplo, a professora anterior, que eu esqueci o nome, a professora... perdão, professora, a senhora não está aparecendo aqui. Professora Natier, não, enfim, Andréa. Ela fala, por exemplo, das rodas de partilha, né? Rodas de conversa. Então, existem coisas que somente a ação ela é capaz de fazer notar, de trazer para uma consciência mais ampla do que apenas a fala, o discurso, mas a ação traz autoridade também, traz mais consciência do que se quer dizer, do significado, do uso de um conceito. E então esse é a principal contribuição de Wittgenstein é a possibilidade de perceber diferentes usos para a linguagem, para os usos diversos da linguagem, tá? Então, o Palco Aberto consistia num programa que levava em consideração a concepção de música do aluno, e essas reflexões nasceram de Wittgenstein, portanto, da minha experiência com Wittgenstein, e
Interessante também que essas primeiras experiências com a música, com as apresentações musicais, elas transbordaram também para o teatro, para a dança, para o cinema e para a moda. Mas é muito importante ressaltar que não se trata de polivalência, porque não havia assim, uma relação de ensino estrito, mas uma proposta de fomento do que já havia, como disse, preparado ali, o que os alunos já traziam latente e que bastaria apenas vir à tona, certo? Bom, então eu vou encerrar aqui mostrando para vocês, no meu minuto final que me resta, um vídeo que explica para o público final, né, para os estudantes, o que é o palco aberto. Tá? Então eu vou abrir aqui rapidamente, eu tinha aberto aqui, mas ele saiu, vou abrir de novo e nesse minuto final eu encerro a minha fala mostrando aqui a importância de se levar em consideração aquilo que já está pronto na linguagem, no contexto ali educacional. Achei aqui. Espero que eu consiga transmitir. Só um instante. Levará exatamente um minuto. Eu peço a paciência para que apenas esse tempinho aqui que me resta, que já cheguei ao fim, né? Mas vamos lá. Onde está? Aqui. Deixa eu pausar aqui. De novo. É isso, então, por aqui encerro a minha fala. Muito obrigado pela presença e atenção. E pela oportunidade, parabéns ao Senaf. Obrigada, José. Tatiana, nós estamos, então, realizando as apresentações. Você tinha me enviado um e-mail e eu tinha deixado o teu trabalho por último. Nós já estamos, então, com o último trabalho, que é o teu. E aí, quando você quiser começar a apresentar, enfim, nós estamos no teu aguardo. Oi, Raquel, muito obrigada. Agradeço mesmo. Eu posso carregar, Raquel, a apresentação? Claro, pode sim. Só que me ajuda a ver se aparece direitinho, por favor. Sim, você está apresentando ela, tá? Você tem 15 minutos. Ah, tá bom. Então eu vou... Tem que ficar pequeno ou tá bom do tamanho? Bem à direita tem como uma tacinha, daí tu pode abrir a apresentação. Não sei se tu... Agora tu saiu da apresentação. Eu tô voltando. Isso. Na minha aqui. Aí. Tá ok pra vocês? Aparece, menina? Não abriu, mas tá bom, tá bem assim, eu consigo ver. Tá. Então, boa noite. Quero agradecer, por permitir que eu pudesse ficar para o último trabalho. Eu trabalho na segunda e não tive como cancelar no final de semana, então deu tudo certo.
já estivesse, naquela época, né, se aposentando ou pensando em se aposentar. Essa instituição que acolhia o projeto inicial da UFSM tinha muitas vezes professoras, ex-alunos que não queriam sair daquele ambiente educacional porque se acostumaram, porque gostavam de estar lá, só que ao término do ensino médio não tinha mais o que fazer. A proposta inicial era atender, né, essas pessoas que tinham laços afetivos com aquele ambiente educacional e para que eles pudessem, então, eles e elas, né, se atualizar. Era aberto à comunidade, acontecia no formato de palestras, e quando foi criado a faculdade, o ensino superior, nessa mesma instituição, eu propus que fosse, né, reelaborado, reestruturado, com professores próprios, né, com disciplinas estabelecidas dentro de um projeto, né, e de fato fosse a extensão, né, constituísse a extensão dessa instituição. E depois de aprovado pelo CEP, da faculdade, aconteceu. Então, ele era um projeto de extensão com 3 módulos, né? Em cada módulo tinham de 10 a 12 disciplinas, com professores da própria instituição, ou mestrandos, doutorandos da universidade, estagiários, voluntários, e as pessoas poderiam se matricular, né? E participar das aulas que aconteciam de segunda a quinta. Hoje, 28 anos depois da sua criação, eu percebo que tornar o EA a extensão da faculdade, embora seguisse o movimento inicial nacional, tornou-se efetivamente lei para todas as instituições de ensino superior muito mais tarde, somente em 2003, né, quando foi sancionada a Lei 7.741/03, que hoje é denominada, né, Estatuto da Pessoa Idosa. Essa mudança, né, do Estatuto do Idoso ocorreu o ano passado e passou a se chamar Estatuto. Esse Estatuto ele veio ampliar os direitos e a atenção em relação aos idosos e no seu artigo 25 prescreve que as instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituídos por atividades formais e não formais. Então, aqui nesse Estatuto, eu trouxe, né, um artigo especificamente que fala sobre educação, mas ele visa, né, apresentar todos os direitos em relação à pessoa idosa, os cuidados, né, inclusive abrindo caminho para a questão da não violência contra aos idosos, né, principalmente a punição em lei, e a partir desse estatuto, que inclusive foram criadas as delegacias dos idosos. Uma breve explanação sobre o envelhecimento populacional com uma justificativa quanto à importância de pesquisas voltadas ao processo de envelhecimento humano e à velhice. Eu trouxe aqui as projeções ou as pesquisas, né, tanto a nível mundial quanto local, Santa Maria, as últimas pesquisas, né, que eu encontrei que foram feitas. A revisão de 2019 da ONU, ela evidencia um número de pessoas idosas no mundo com 60 anos ou mais. Em 1950, eram 202 milhões de pessoas, em 2020 passou a ser 1,1 bilhão, e a expectativa é que em 2100 nós tenhamos 3,5 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo. A população idosa representava 8% da população em 1950 e deve atingir quase 30% da população
chamou a atenção para a cidade de Santa Maria. Então, na cidade de Santa Maria, a população de 60 anos e mais cresceu 48,3% em 10 anos. Então, de 2010 a 2023, nós tivemos um aumento de 48% de pessoas com mais de 60 anos, conferindo 53,2 mil pessoas idosas em Santa Maria. E isso só a gente sair na rua, né? Se nós caminharmos ali no calçadão, na praça central, nos shoppings, no acampamento, a gente vai ver essa supremacia de pessoas idosas, ou pelo menos uma grande quantidade de pessoas idosas em Santa Maria, com autonomia e independência. Procedimentos de pesquisa. Eu não finalizei ainda a minha tese, né? Eu estou ainda escrevendo a tese, então eu trouxe o que nós encontramos até esse momento. Então, inicialmente, nós utilizamos a pesquisa documental, onde eu estou analisando, né, todos os documentos desses 28 anos, né? Eu utilizei até 2023, porque nesse momento eu estou com o programa Eterno Aprendiz em outra instituição de ensino superior. Então, analisei os documentos históricos, os projetos, os relatórios, as emendas, as fichas de inscrição desses estudantes. Eu analisei, então, e eu encontrei, procurando, né, nas emendas, refletir se há proposições que visam o bem-estar desses estudantes. E ainda, posteriormente, esse estudo eu ainda estou fazendo, utilizando a epistemologia unitária, sugerida por Humberto Maturana, onde nós vamos selecionar algumas proposições epistemológicas que estejam relacionadas com o bem-estar da educação em geral e, em particular, com a educação do eterno aprendiz. E, neste, identificar e refletir as proposições que contribuam para a construção de espaços educativos que promovam o bem-estar docente e discente, para a docência em geral e, em particular, para a docência junto a pessoas idosas. Analisando os documentos históricos, eu encontrei que o número de disciplinas semestral nesses anos, nesses 27 anos de desenvolvimento do EA, foi em média 10 a 12 disciplinas, com o mesmo número de docentes. Aqui, docentes contratados especificamente para o programa, voluntários e estagiários. Eu não fiz essa separação. Quanto à quantidade de estudantes, com exceção do período da pandemia do Covid-19, em que as aulas aconteceram de forma online, eles se adaptaram, né, ao Collaborate, que era a plataforma online utilizada pela instituição naquele momento,
Tatiana. É, Pessoal, agradeço então a apresentação de todos vocês, as pesquisas de vocês, os trabalhos de vocês extremamente potentes. Gostaria de dizer, né, que as primeiras apresentações de vocês relacionadas à inclusão da Natiele, da Andrea, extremamente interessantes. Hoje eu trabalho numa instituição de ensino que há o ensino profissional tecnológico, e a gente se depara, né, justamente com essas questões de educação inclusiva. Então, quão potente é o trabalho de vocês. O Estevam, né, acho que é uma pesquisa linda e de filosofia da educação que nos faz pensar, que nos faz rememorar sobre essas questões da própria cultura, né, do corpo, dos jovens. Então também, né, algo extremamente potente. E a Tatiana também, né, essa questão do idoso. E aí eu queria abrir para vocês, queria ouvir vocês também sobre o que vocês, né, acharam da pesquisa um dos outros. Eu vi que o José já tinha algumas coisas também, né, que ele gostaria de mencionar, e a gente tem, né, um tempinho, um espacinho, então gostaria de deixar vocês também falarem um pouquinho sobre. Então, vou aproveitar que a professora Raquel já me citou, parabenizar novamente todos que apresentaram. Sempre muito bom ouvir, né, novas bibliografias também, as pesquisas em andamento, né, e sobretudo as experiências de cada uma, né, cada um de vocês. Eu já mencionei aqui a fala da professora Andrea, né? A professora Andrea, correta? Isso. Muito interessante. Eu sempre me interessei muito por essa temática o que a senhora chamou de rodas de conversa, né? E eu já... O Wittgenstein já tinha me feito pensar um pouco sobre essa coisa de que se uma palavra, se um conceito, ele tem diferentes usos, né? Quer dizer, como é que vários professores se utilizam do mesmo conceito em diferentes situações, né? E quanto conhecimento emerge daquilo que precisa ser compartilhado, né? E se a gente não compartilha, a gente fica isolado, como você propôs, né? Na sua fala, achei muito interessante, e vou pesquisar, vou dar uma olhada no seu artigo com mais interesse, até para ver de que forma também eu posso trazer para minha... aprender com o que a senhora trouxe de contribuição, porque eu acho que tem tudo a ver com formação de professores também, né? Então, a formação continuada, aliás, né, que você propôs, é exatamente isso, né? Parabéns, então, e obrigado pela contribuição. E, professora Tatiana, você é doutoranda ou é coordenadora desse projeto? Me perdoe, eu não consegui identificar direito. Os dois. Legal. É um programa de 26 anos já? Parabéns, 28 anos. 28, parabéns. Obrigada. E eu já regi coro enfim, coro aberto, coral misto, né? Coral livre, assim. E os principais interessados, a maioria são idosos, né? Que buscam aprender, né? Sempre aprender, e trazem conhecimentos, né? Trazem conhecimentos que muitos jovens não têm, não conseguem ter, e como essa troca é muito interessante, assim, né? Muitas vezes no coral, os que mais sustentavam eram os que tiveram vivências anteriores com música, que daí ajudam os jovens a aprender situações que nunca vivenciaram, né? Então, eles têm muito a ensinar para nós, né? E... Você é de Santa Maria? Não, atualmente eu moro em São Paulo. Quer dizer, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Eu moro no Vale do Paraíba. Nós estamos precisando de professor de coral ano que vem. Eles têm o coral. O nome do coral é Adultos em Canto. Em C grande canto. Sim. Adultos em Canto. E além dessa questão da socialização, da alegria, tudo que a música nos proporciona, eu sou uma pessoa de música, né? Eu não me digo, eu amo música. O trabalho respiratório, de cordas vocais, né, deglutição, tudo isso a gente também tem que pensar, né, para a pessoa viver bem,
certeza. E queria parabenizar a Natiele também, que está ali, né, que se apresentou para o meu trabalho, e assim como Priscila e Josiane também. Né? Então, de minha parte, são esses comentários. Gostaria de parabenizar todos. A Andréia, que é minha colega de grupo, a Josi, que foi coautora, né? Tatiana, eu acho que a fala dela foi bem importante, porque de certa forma traz um pouco da inclusão na fala dela. E a inclusão é um direito de todos, né? Independentemente se precisa de uma necessidade educacional especial ou não, se não é um direito. Eu acho que todas as falas, assim, foram importantes para a gente refletir sobre um pouquinho de tudo, assim. Eu acho que eu consegui ter bastante conhecimento e eu parabenizo a todos aqui. Muito sucesso para todo mundo. Queria mencionar uma coisa. Como interessante que o termo, né, inclusão, a gente já sabe muita coisa do que ele quer dizer, mas o quid, né, entre aspas, né, mas o inclusão, o que é inclusão é uma coisa, o que é inclusão sendo é outra coisa, né, então, e aí recai novamente sobre as partilhas, né, as partilhas das diferentes vivências, que os termos, como eles vão sendo enriquecidos por essas partilhas, né, de experiência. Nós temos no Colégio Politécnico, o curso técnico em cuidados de idosos. E assim, como é importante, né? É um outro enfoque do idoso, não mais só o técnico de enfermagem que cuida daquele idoso já doente, né? O cuidado de idosos passa desde o idoso independente até o dependente, até o enfermo e o fim da vida, né? Mas como os alunos relatam experiências interessantes com os idosos, né? Mesmo com os exercícios, com a questão da cultura, como isso também faz parte e deve fazer parte também dessas pessoas, né? Que estão vivendo mais também, que continuam ocupando seus lugares, que estão ocupando outros lugares que até então não ocupavam, né? A gente vem numa geração também diferente, né? De idosos. Então, as experiências são bem interessantes com eles também. Aqui do CETIV, Andréia? Não, no Colégio Politécnico. O Politécnico? Ah, tá. O que nós temos de diferente agora é que são idosos cuidando de familiares mais idosos, né? Então, uma perspectiva assim, se a gente às vezes brinca, vê eu falo assim, você está com 40 e poucos, então olha o pessoal lá na década de 80 que tinha 18 anos, parecia que tinha 40. Hoje nós temos, né, a educação ela é transformadora para
imagino, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, né, e por terem confiado no evento, né, enfim. São anos que eu participo do SENAF, eu sou cria da UFSM, hoje já estou numa situação um pouco diferente, né, já sou egressa da universidade, mas sigo de alguma forma tentando me fazer presente no evento, tentando me fazer parte ainda, né, da universidade. E agradeço, né, vocês por confiarem nesse espaço. E como disse a Natiele, nesses momentos a gente sempre aprende alguma coisa, né, a gente sempre pega um pouquinho de cada um, a gente sempre conhece uma pessoa nova, depois a gente vai lá, procura no Lattes, procura alguém, ou a gente lê o nome de algum professor que a gente conhece e depois vai ver a pesquisa que está fazendo, ou sabe de algum curso novo que está tendo em algum lugar, relembra de algum autor que faz tempo que não lê. Então, acho que esses espaços são sempre extremamente interessantes, né? Tanto na nossa vida acadêmica, quanto, né, depois revisitar e ter esses momentos. José, tu já esteve no Rio Grande do Sul, não? Olha a curiosidade, né? Ainda não, mas A Tatiana perguntou de onde ele é. Mas eu gostaria. Eu sou de Mato Grosso, mas morava no Rio de Janeiro, depois mudei para São Paulo. E minha família, Então, hoje nossa família, a gente mora aqui no Vale do Paraíba, vou para São Paulo quando tem aula, volto para cá no mesmo dia. Mas um dia eu quero conhecer o Rio Grande do Sul. no futuro, coloca na listinha aí No presencial, das listas. se der certo, o próximo SENAF presencial. Isso. Gente, então eu agradeço, né, vocês mais uma vez. José, peço que tu me envie, né, a gravação, se tu conseguir. E fico à disposição de vocês. Vocês têm meu e-mail, qualquer coisa, entrem em contato. Não sei se vocês estão participando do evento, né, assistindo ali online, enfim, as mesas, né. E qualquer coisa é só entrar em contato. Uma boa noite para vocês e uma boa semana. Boa noite a vocês todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.